Amém? Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 127. Glória a Deus. 1º de maio. Parabéns aí para os trabalhadores. Cadê os trabalhadores? Tá até esquecendo, né? A gente trabalha tanto que a gente está até esquecendo que hoje é dia do trabalhador. É que na verdade a gente gosta de um feriado no meio da semana, né, irmãos? Esse negócio de feriado, dia do trabalhador, domingo, né? Devia ser proibido, né? Salmo 127, irmãos. Glória a Deus. Hoje, 1º de maio, e maio é um mês que nós dedicamos para que nós possamos estar intensificando as nossas orações e para que possamos estar ministrando e falando sobre família. Família. E o tema da palavra de hoje é família, o nosso maior tesouro. Família, o nosso maior tesouro. Você sabia disso? Que aqui na terra, o seu maior tesouro é a sua família. E como tesouro, nós precisamos cuidar, nós precisamos guardar. Você já ouviu falar que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto? Então, se a nossa família é um tesouro, com certeza a nossa família será atacada em algum momento. E a família, ela foi atacada desde o início. Talvez nesses últimos dias o ataque contra a família tenha se intensificado, mas a família ela sempre foi atacada. Quem encontrou aí o Salmo 127? Vamos ler na Bíblia mesmo? Deixa só, aí, o irmão já colocou ali, né? Então, aí o Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, amém? Quem está construindo a sua casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Pode passar. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Isso. Esses 5 versículos. Agora abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Esse texto, ele é muito forte. Esse texto aqui, ele é muito forte porque ele diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Alguém pode dizer: pastor, mas nem de parente eu gosto, né? Pois é, irmão, a gente se converteu, a gente tem que aprender a gostar, né? Porque a Bíblia diz assim: se eu não cuido dos meus parentes, tendo a possibilidade de cuidar e tendo os recursos para cuidar, em especial aqueles que são da minha própria casa, a minha família, a Bíblia diz que se eu tomar esse posicionamento de não cuidar da minha família, eu estou negando a minha fé em Jesus
e eu estou me tornando pior do que um descrente. Então, é muito sério. E é por isso que nesse mês nós vamos dedicar a cuidar, a ministrar e a falar sobre o cuidado com a nossa casa, o cuidado com a nossa família, o cuidado com o nosso lar, o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o cônjuge. Nós vamos estar falando sobre isso. Então a família, ela está sendo atacada, né? Querem destruir o conceito bíblico de família. A primeira, Deus criou o homem, criou a mulher. Deus criou o homem, criou a mulher. Depois Deus deu uma missão. E a missão para o homem e a mulher é que eles pudessem estar se multiplicando, enchendo a terra de pessoas semelhantes a eles, e eles se pareciam com o Senhor. E a Bíblia, ela nos mostra, irmãos, que a família, ela tem fundamento. O Deus que criou a família, ele estabeleceu fundamentos para o funcionamento da família. Então a família é uma criação de Deus. A família é uma criação de Deus. Eu não sei se a Leidiana lembra qual foi a passagem bíblica pregada no dia do nosso casamento. O pastor que nos casou e que, na verdade, também nos batizou, eu lembro que ele pregou sobre o primeiro milagre de Jesus. Quando Jesus transformou água em vinho em uma festa de casamento. Em uma festa de casamento. Porque naquele momento o vinho, ele representava alegria. E ali estava acabando aquilo que representava alegria já no início do casamento. E ele ministrou sobre isso, sobre procurar Jesus em todo momento, mas procurar Jesus ainda mais quando nós percebemos que coisas importantes estão acabando na nossa família. Porque só Jesus, ele tem o poder de transformar aquilo que para nós é impossível e fazer com que se torne possível novamente. Só Jesus pode entrar em cena quando o marido ou a mulher diz assim: eu não amo mais a pessoa que eu estou ao lado. Só Jesus pode entrar em cena e mudar a história quando em um relacionamento acontece uma infidelidade e agora eles precisam decidir continuar prosseguindo a família e vencer essa situação. Só Jesus para mudar tudo isso e transformar aquilo que para nós é impossível em algo possível. A família, irmãos, é o nosso maior tesouro. A família é o nosso maior tesouro. E esse tesouro está o que sendo atacado. Você pode perceber essa semana conversando com um jovem e conversando com esse jovem, e ele me relatou que os seus pais haviam se divorciado quando ele ainda era um adolescente. E ele contando, se eu não estou enganado, com 13 anos de idade. E ele falando que devido àquela situação, ele entrou em uma depressão. E depois ele teve que procurar forças para poder sair daquele momento em que ele estava vivendo. Então nós percebemos, irmãos, que quando a família ela é atacada, quando a família ela é desestruturada, aumenta o risco dos filhos
acabarem se tornando muitas vezes aquilo que nós não planejamos para eles. Ou eles acabam vivendo situações que, se a família estivesse bem, eles também estariam bem. Eles não precisariam passar por aquela situação. Quando a família não vai bem, a sociedade também não vai bem. Quando a família não vai bem, a igreja não vai bem. Não é assim? Quando a sua família não está bem, parece que a alegria no trabalho acaba, parece que tudo aquilo que você conquistou acaba perdendo a alegria, porque você não tem com quem desfrutar, você não tem com quem se alegrar com aquilo que você conquistou, porque você não tem a sua família. Há alguns dias, estou olhando a irmã Simone ali, né? Há alguns dias a irmã Simone, conversando com a irmã Simone, o irmão Fernando precisou viajar e nessa viagem ele precisou levar a Sara e a irmã precisou ficar devido ao trabalho, né? E a gente conversando assim, que enquanto a gente é solteiro, a gente sabe muito bem viver, às vezes assim, sozinho. Não é fácil, mas quando nós casamos, e aí ou o cônjuge, ou se não um dos filhos, ou quando acontece de todo mundo não estar, a gente se sente assim meio que fora do lugar. Porque se você vai, principalmente as mulheres, se vai comer uma coisa, lembra de quem? Dos filhos. Se vai, ou às vezes a esposa, né, se não está com o marido e de repente vê um casal namorando, já pensa assim, ele poderia estar aqui, ou ela poderia estar aqui. Então, quando nós temos uma família, nós precisamos cuidar e procurar preservar a nossa família. Nós vemos, irmãos, pela palavra, a família, pode passar, irmão. Primeiro ponto aí. A família é o nosso maior tesouro porque foi instituída por Deus para o nosso maior bem e a nossa mais plena felicidade. Irmãos, as maiores alegrias nós desfrutamos na família. E quando o inimigo entra em cena e às vezes acaba ocupando lugar, também, infelizmente, as maiores dores, as maiores frustrações podem acontecer na família. Mas o projeto de Deus é que na família nós pudéssemos ter as maiores alegrias. Quem é pai ou é mãe, lembra a primeira vez que pegou o seu filho no colo? A Leidiana, quando teve o Felipe, o nosso primogênito, eu fiquei ali esperando, e aí acho que eu peguei o Felipe primeiro do que ela, e eu estava lá no quarto, de repente chegou o Felipe, e eu peguei o Felipe assim, eu falei, meu Deus. Você fica bobo, se você não tem filho ainda, você vai ficar. Você olha assim, é meu. Aí você fica procurando alguma semelhança, mas um dia de nascido eu acho que difícil encontrar alguma. Mas você fica olhando assim, é meu Deus. E aí você dá aquela sensação de que agora eu estou continuando na história. Porque através dos filhos, irmão, nós continuamos na história. E aí quando vem os netos, aí você continuando na história. Então, a família, ela traz os nossos maiores momentos de alegria. Eu não sei aqui quantos casaram, né? Quem aqui namorou
e teve a sua cerimônia de casamento? Quem é que teve? Irmãos, pelo menos para o homem fica aqui na frente, fica o quê? Ansioso. Né? Ansioso em vários aspectos, mas ansioso para que a noiva chegue logo. E geralmente elas o quê? Elas atrasam, né? Geralmente elas atrasam. E ele fica aqui naquela expectativa. E quando chega, alguém vai e ainda fecha a porta, às vezes, para a gente não ver. E de repente você olha, você só vê uma imagem, né? E de repente aparece a noiva, o homem fica bobo, né? Ele fala, meu Deus, que já era linda, né? E ficou ainda mais. E a gente sabe que no casamento, o marido ele acaba, né? Ele sendo assim, ele não é o principal. Então o casamento, ele se torna um dos melhores dias da nossa vida. Quando um filho nasce, também é outro dia, e tantos outros dias e momentos abençoados que nós podemos ter em família. Podemos ter em família. Na família, irmãos, nós aprendemos a amar. Né? Estou vendo ali o irmão Elton do lado da sua mãe, que veio lá do Rio Grande visitar o nosso irmão Elton. Né? Então, o nosso primeiro contato de amor é a nossa mãe. Né? É a nossa mãe. A nossa mãe nos ensina a amar. A presença da mãe, ela nos ensina muita coisa. A mãe, ela nos ensina que nós somos a coisa mais importante que tem. A mãe. Então, por isso nós precisamos entender que a família, ela foi instituída por Deus. A família foi instituída por Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos, para que nós possamos lutar pela nossa família e pelas famílias. E é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Deus, ele instituiu o casamento. O casamento acontece com um homem e com uma mulher. Talvez isso hoje se torne até polêmico em falar, mas biblicamente o casamento é heterogêneo, biblicamente o casamento é monogâmico, e o casamento ele é indissolúvel, deve ser. Então, quando Deus ele pensou em família, ele pensou em um homem casando com uma mulher. Um homem, uma mulher. Então, é um casamento monogâmico entre duas pessoas apenas. Hoje nós vemos crescendo, tentando aumentar o conceito de família. Mas o conceito bíblico de família é um homem e uma mulher. Esse é o conceito bíblico de família. E estão tentando destruir isso. A família, o casal, ele precisa... Vou ler aqui. No casamento devem prevalecer o amor e a fidelidade, a fim de que a intimidade física seja desfrutada com pureza e deleite. Então, amor e fidelidade. Irmãos, a família deve ser um ambiente de fidelidade. Nós precisamos ser fiéis. Nós já falamos um pouco sobre fidelidade, ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Então não tem como ter uma família forte se eu decido ser infiel. Não tem como. Eu preciso tomar posse e decidir ser uma pessoa fiel. Deus, ele honra esse princípio. O segundo ponto, pode colocar, irmão. A família é o nosso maior tesouro porque é guiada por Deus para cumprir sua vocação no mundo.
cumprir a sua vocação no mundo. A Bíblia diz: deixará o homem o quê? Deixará o homem a sua família, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Uma união espiritual, uma união emocional, uma união física. O homem precisa se desligar da família anterior, no sentido de que ele agora assume a responsabilidade de construir uma nova família, a sua família. E aí, irmão, nós entendemos que muitas vezes, quando nós crescemos ou em uma família desestruturada, em uma família às vezes que nós não tivemos a presença do pai e da mãe, às vezes nós vamos ter dificuldade de construir uma família, porque nós não temos, às vezes, um parâmetro de convívio do que é de fato uma família. Mas Deus, Ele pode nos dar condições para que nós possamos construir uma família forte. Quantos de nós, às vezes, nós ficamos perdidos, porque nós não tivemos ninguém para nos dar direção. Então, o papel do pai, da mãe, é dar direção ao filho. Uma coisa que muitas vezes a gente tem visto acontecer e que a gente tem que, pelo menos, parar para refletir. A criança, às vezes, ela está decidindo tudo. A criança tem 2 anos de idade, os pais chegam e perguntam: com que roupa você quer ir? Chega no filho, na filha e pergunta assim: você quer comer o quê? Os pais, eles estão transferindo para os filhos a responsabilidade de decisão, e quem deveriam decidir são os pais. Quem sabe o que é bom para os filhos deve ser os pais. Certa vez, um casal, uma família, precisava de uma escola para os filhos estudarem. E eles levaram os filhos na escola, e o casal foi conversar com o diretor, e aí viram que a escola era muito boa, tinha professores bons, tinha um método bom, mas os filhos deram uma volta na escola e disseram assim: nós não queremos estudar aqui, nós não gostamos dessa escola. E eles não estudaram ali. Então, irmãos, nós entendemos, a psicologia, ela diz que a criança, ela, até uma certa idade, ela não tem condições de decidir. Eu estou falando de coisas simples, mas às vezes nós vamos transferindo coisas importantes ou ensinando um princípio de que elas é que decidem. E eu tenho enfrentado isso principalmente, irmãos, talvez nas últimas 2 semanas. Nós temos 3 filhos, né? E diz que quando você só tem o primeiro filho, você não sabe nada, né? Quando você tem o segundo, depois que você já teve, já você criou o segundo, aí você acha que você já sabe, e aí quando você tem o terceiro vem para mostrar que você sabe menos do que quando teve o primeiro. Por quê? Porque cada filho é um filho. Filho não vem com manual. Deveria vir, né? Filho não vem com manual dizendo: olha, esse filho se cria assim, mas esse segundo ele se cria dessa maneira. Não vem com manual, irmãos.
E aí nós temos o que? O desafio de criar os nossos filhos, de dar direção para os nossos filhos. E agora nós vemos o que? Um movimento dizendo assim, olha, o seu filho não é o seu filho. Estão querendo tornar os nossos filhos propriedade de quem? Do Estado. Quem sabe cuidar o seu filho não é você, é o Estado. Porque querem ensinar o que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Agora, o porquê que acontece isso, irmãos? Primeiro, às vezes, o que? As famílias se desestruturaram. Os filhos sofreram. Aí o Estado ele vem como alguém que vai resolver esse problema de famílias desestruturadas. Mas, ao mesmo tempo, ele quer resolver esse problema, mas ele também quer tomar conta de todos os filhos. E aí nós vemos o que? Um perigo, porque nós, os pais, é que devemos buscar no Senhor, porque nós começamos a ler o Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa. Então, quem edifica a casa, irmãos? Quem é o edificador da casa não é o marido e nem a mulher. Quem é o edificador é Deus. O marido e a mulher são o quê? Construtores. Construtores. Não sei se tem alguém aqui que já construiu uma casa sem planta. Alguém já construiu uma casa sem planta, sem ter a ajuda de um engenheiro, do arquiteto? A gente consegue construir. Mas aí depois, quando você constrói uma casa e você contrata um engenheiro, um arquiteto, antes de começar, você já consegue o quê? Visualizar como será. E esses dias eu vi um vídeo na internet, né? Um engenheiro chegando na obra e dizendo assim, tem que ser assim, assim, e entregando o projeto para o pedreiro, né? Aí o pedreiro pega o projeto, aí olha, enrola o projeto, e aí o engenheiro sai. Quando o engenheiro sai, o pedreiro joga o projeto. Quem sabe é eu, quem vai construir sou eu. Eu faço do meu jeito, né? E eu sei que o vídeo era uma brincadeira, uma crítica com os pedreiros, mas às vezes a gente faz isso. Deus, ele é o edificador da casa. E aí a palavra de Deus, ela nos diz como nós devemos construir a nossa casa, o nosso lar. E aí às vezes a gente pega o projeto de Deus e joga fora e diz, eu vou construir do meu jeito. Só que do meu jeito eu posso até construir, mas não é o jeito de Deus. E nós somos chamados para fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então, a Bíblia, ela nos mostra, irmãos, nossos filhos devem cumprir o plano de Deus e ser vaso de honra nas mãos do Altíssimo. A gente estava conversando hoje, aqui na hora do almoço, né? Eu, a Leidiana, a irmã Nida e a Gesiane, né? Falando assim, a irmã Gesiane e o irmão Eliseu tem um comércio, e o sonho do comerciante, ele está construindo algo, e ele quer que quem assume aquela empresa? Os filhos. Ele quer que os filhos assumam aquela empresa. E aí a Leidiana falando assim, que eu como pastor queria que um dos filhos fosse pastor. E quando veio o primogênito, eu pensava nele, né? E o Felipe, já há um bom tempo, fala que vai ser delegado, né? E aí a gente vai se projetando nos filhos e de repente os filhos, eles não serão aquilo que nós queremos que eles sejam. Mas nós devemos buscar o Senhor para que eles sejam homens e mulheres de Deus.
vasos, instrumento nas mãos de Deus, aonde Deus colocar esses filhos. Porque com certeza nós temos, digamos, nós nos projetamos nos nossos filhos, mas Deus é que tem o plano certo para os nossos filhos. E nós devemos entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor. E aí a Leidiana citou o meu pai. O meu pai, uma das coisas que ele queria que eu fosse era advogado. Uma das coisas que ele queria. Quando eu disse para ele que eu seria pastor, para ele foi a maior decepção. Ele disse, então quer dizer que todos os estudos, todo investimento, agora você vai ser pastor. E ele disse assim, a partir de hoje você não conte com o meu dinheiro. E eu fui estudar em Cuiabá para ser pastor. No primeiro ano, sem contar com o dinheiro, no primeiro ano ele honrou, né, o que ele falou. Então, de certa maneira, eu frustrei aquilo que ele projetava para a minha vida. Mas nós temos que lembrar que os planos de Deus estão acima dos nossos planos. Mas nós também temos que lembrar que nós temos como responsabilidade, como os pais, direcionar os nossos filhos. Direcionar os nossos filhos. Direcionar como? Ensinando os nossos filhos, irmãos, se você serve a Deus, a sua esposa, o seu marido serve a Deus, uma coisa que nós devemos ensinar aos nossos filhos é ouvir a Deus. Agora, quem não ouve a Deus, dificilmente vai ensinar os filhos a ouvirem a Deus. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim que o coração do homem é enganoso. Então, nós precisamos ouvir a Deus, porque Deus é que sabe, de fato, como tem que ser. E nós precisamos ensinar os nossos filhos também a ouvir o Senhor. A Bíblia diz assim que os filhos são como flechas na mão do valente. Primeira vez que eu li isso, eu confesso, irmãos, que eu não entendi nada, né? Filho, flecha, valente. Falei, eu não entendi nada. Mas nós vamos lendo, estudando, vendo o contexto. Qual que é a ideia? O guerreiro, o valente, ele sempre estava à procura de uma caça. Então, o guerreiro, ele carregava aqui nas costas, no ombro, ele carregava a aljava. E aí, ele colocava aqui as flechas. Então, fala que o pai, a gente como pais, nós vamos carregar os nossos filhos nos nossos ombros. Os nossos filhos estão sendo carregados nos nossos ombros. Mas vai ter um momento que nós vamos ter que fazer o quê? Muitos querem carregar os filhos aqui pelo resto da vida. Irmãos, tem mães que se dependesse delas, o filho, o homem, não casava. Ia viver o resto da vida rodeando ali. Né? Por quê? Porque o filho dela é tão maravilhoso que não existe mulher nenhuma na face da terra tão boa para cuidar do filho dela. Então, ela às vezes quer que o filho fique aqui. Mas a Bíblia diz que os filhos são como flecha. Vai ter um momento que a gente vai ter que pegar o quê? Uma flecha, né? Vamos ter que colocar no arco e vamos ter que fazer o quê? Lançar o filho. E parece que a Bíblia diz assim que isso é uma função do homem. Por quê? Porque a mãe tem um apego maior pelo filho do que o homem. Dificilmente a mãe vai lançar o filho. Mas a Bíblia diz assim que
vai chegar um momento que nós vamos ter que fazer o quê? Lançar os nossos filhos. Então nós temos que preparar os nossos filhos para esse momento que ele vai ser lançado. Vai ser lançado. Para quê? Para o destino dele. Nós temos que nos preparar para lançar os nossos filhos no destino e no propósito de Deus para a vida deles. Então, se você está carregando o seu filho aí na aljava, tenha certeza, vai chegar um momento em que esse é o seu papel, de lançar o seu filho. E se você não fizer isso, de uma maneira ou outra, ele pode acabar igual um filho, que ele não é lançado, ele acaba saindo de casa. É um filho, irmãos, que ele sai sem propósito, ele sai sem destino, ele sai sem saber para onde ir, né? E quem sai sem saber para onde ir, qualquer lugar é lugar. Mas nós, como pais, precisamos lançar os nossos filhos com destino, com propósito, ensinar os nossos filhos a ouvir a Deus. Por que ouvir a Deus? Porque às vezes vai ter momento. Uma vez eu ouvi uma história de um casal que namorava e a menina ela estava apaixonada pelo jovem e de repente ela era uma jovem que orava, que meditava na palavra e de repente ela ouve o Senhor falando: não case com ele. E aí ela não entendeu, porque parecia o melhor partido, né? O melhor partido, a melhor pessoa. Mas ela escutava aquela voz dizendo assim: não case com ele. E aí então ela foi orar ainda mais e falou: Senhor, se não é para casar, o Senhor vai ter que me mostrar o porquê que não é para casar com ele. E aí depois o Senhor mostrou que ele agredia a própria mãe. E aí o Senhor falou assim: se ele não poupa a mãe dele, você acha que ele vai poupar você? Eu estou querendo livrar você. E aí ela não casou com ele. E depois casou com uma outra pessoa. E ela entendeu aquilo dali. Então é importante a gente ensinar os nossos filhos a ouvir a voz do Senhor, aquilo que o Senhor está ministrando. Amém? Terceiro e último, a família é o nosso maior tesouro porque é um presente de Deus do qual devemos cuidar com o máximo cuidado. Desvelo, com o máximo cuidado, um cuidado grande. Então, a família precisa ser cuidada, precisa ser protegida, precisa ser cuidada, precisa ser protegida. Os nossos filhos precisam ser cuidados, protegidos. Nenhum sucesso, essa é uma frase conhecida, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Construir o sucesso pessoal sobre os ombros da família é loucura. Devemos dedicar o melhor do nosso tempo e o melhor dos nossos recursos na formação espiritual, moral e intelectual da nossa família. Irmãos, ter uma família custa caro, no sentido de que não é no sentido financeiro, no sentido de responsabilidade, no sentido de fato entender de que a partir de agora você é o responsável maior por aquela casa, por aquele lar, por aquela família. Existe uma responsabilidade sobre você financeira, existe uma responsabilidade emocional,
existe uma responsabilidade espiritual, existe uma responsabilidade física. Então, muitas vezes, ter família é algo de muita responsabilidade. Algo de muita responsabilidade. E algo que precisa ser cuidado. Investir na família é investir em nós mesmos, né? Investir na família é investir em nós mesmos. E para encerrar, quando a família vai bem, a igreja é edificada. Quando a família vai bem, a pátria é bem-aventurada. E quando a família vai bem, os céus se alegram com a terra. Então, a sua família precisa ir bem. Pastor, ir bem é estar sempre tudo bem? Não, não é. Ir bem é entender, primeiro, o que é a família. E depois, lutar pela família. E quando a família, ela, digamos, pastor, mas acabou o respeito, então nós vamos correr ao Senhor para que o Senhor restaure o respeito. Acabou o amor, então nós vamos lutar para que o Senhor restaure o amor. Mas nós entendemos também, irmãos, que a Bíblia diz que quando perguntaram para Jesus, falaram para ele, Jesus falou, olha, o que Deus uniu, que o homem não separe. E aí perguntaram para Jesus, mas Moisés ele dava a carta de divórcio. E aí Jesus disse assim, sim, aconteceu, mas isso aconteceu devido à dureza do coração do homem. O propósito de Deus, o primeiro propósito de Deus não foi esse. O primeiro propósito de Deus é que não houvesse. Mas, devido à dureza do coração do homem, e devido ao pecado, né, a desobediência, acabou acontecendo. E aí nós temos que fazer o quê? Deus é um Deus que restaura, que salva, que cura as nossas vidas. Então você tem a sua família, lute por ela, lute pela sua família. Pastor, eu não tenho mais a minha família, né? Quando eu falo marido e mulher, eu não tenho mais. Mas você continua tendo uma família, você foi gerado através de alguém. Lute pela sua família. Pastor, eu iniciei um outro relacionamento. Não tem mais como o outro relacionamento. Lute por aquilo que a Bíblia diz, família. Não era o propósito original de Deus. O que Deus sempre desejou, irmão, é que nós pudéssemos nos unir e constituir uma família e criar os nossos filhos, e que os nossos filhos crescessem em um ambiente saudável, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Isso é o propósito de Deus. Esse foi o propósito de Deus, sempre foi o propósito de Deus. Só que assim como pensando em família e tantas outras situações, nós como homens, nós acabamos saindo do propósito de Deus. E aí nós acabamos o quê? Sofrendo. E acabamos o quê? Fazendo outros sofrerem também. Então, nesse mês, nós vamos estar falando sobre isso, sobre cuidar bem da nossa família.
Mais uma vez eu quero falar para você, pelo menos o que eu vejo, o que eu ouço e o que eu vivi, né? Irmãos, casamento tem que ser para homem, não é para moleque. Casamento é para homem. Pastor, eu ainda sou moleque, não case. Meninas, casamento tem que ser para mulher, não pode ser para menina. Por quê? Porque casamento tem responsabilidades. O homem tem que ser homem e a mulher tem que aprender a ser mulher. Porque senão não tem casamento, né? Não tem casamento. Eu falo, irmãos, essa semana até alguém tentou me chamar para fazer um casal que tem um bom tempo se relacionando, casar. Eu não sou bom para isso, porque eu confesso aos irmãos que eu namorei 5 anos. Quem aqui namorou 5 anos? Misericórdia, só eu, né? E a gente começa a namorar, o povo já quer que a gente casa, não é assim? Começa a namorar, o povo já quer casar. Não sei para que às vezes tem, né, quer casar os outros logo. A gente deveria estar mais preocupado se está preparado para do que começou, a gente já quer casar o povo, né? Depois a gente tem pressa para casar os outros e às vezes nem o lençol a gente contribui, né? A gente só quer que casa logo. Mas, voltando, eu namorei 5 anos, irmãos, e o pessoal da igreja queria que eu casasse. Mas já tem 6 meses, daí daqui a pouco 1 ano, já tem 1 ano, né? Daqui a 3 anos, já tem 3 anos. E aí quando deu 5 anos, eu pensei, acho que eu tenho que casar mesmo, né? 5 anos. Mas eu confesso, irmãos, que eu tinha um medo de casar. Quem aqui antes de casar tinha medo de casar? Homem. Eu, irmão Eliseu, outro irmão lá, é bastante medroso, né, de casar. Mas eu confesso, irmãos, que eu tinha um medo de casar, e é um medo que eu nem sabia do quê. É um medo assim que eu nem sabia direito por que eu tinha aquele medo, mas eu tinha aquele medo. Eu não sei se já era medo da Leidiana, né? Alguém deve ter pensado isso, né? Eu tinha um medo de casar que eu falei, até que nos casamos. Né? Porque talvez seria o medo da responsabilidade, o medo de que agora eu teria que proteger alguém, cuidar de alguém, o medo de que agora a minha vida de solteiro acabou. Porque, irmãos, casou, vamos falar isso outro dia, né? O cara é solteiro, irmãos, né? O cara solteiro, ser solteiro é bom? Quem aqui acha que ser solteiro é bom? Nem os solteiros estão achando que é bom, viu? Ninguém levantou a mão, né? Irmãos, ser solteiro é bom. Casar também é bom. Cada fase da nossa vida, a gente deve desfrutar dela, né? Mas casou, a vida de solteiro acabou. Simples assim, né? Casou, a vida de solteiro acabou. Queria ser solteiro, ficasse solteiro, né? Casou, né? Uma coisa que eu tinha, já vou encerrar. Eu tinha dificuldade, irmãos. Eu solteiro, eu melhorei, tem que melhorar mais. Mas eu solteiro, eu saía, eu não gostava de falar para onde eu ia. Alguém é mais assim, igual eu? Irmão Luiz, obrigado, irmão, você é solidário comigo. Eu não gostava de falar para onde eu ia. Eu simplesmente saía e depois chegava. Sim. Aí eu casei. E aí quando eu caso com alguém que quer saber para onde eu vou. E quando eu ouvi a primeira vez, aonde você vai, eu já entendi o quê? Quer mandar em mim.
se eu deixar, né? Se eu deixar o negócio, daqui a pouco eu estou de coleira. Assim, essa é a mensagem que veio na minha cabeça. Não deveria, mas foi a mensagem que eu recebi. Onde você vai? Aonde eu vou? Nem minha mãe sabia onde eu vou agora. E aí, irmãos, eu tive que aprender a falar aonde eu ia, né? Aí, quando eu aprendi a falar aonde eu ia, né, eu tive que aprender a segunda lição. Não sei se é pior do que a primeira. Aonde você vai? Tal lugar. Quando vai voltar? Como é que é? Além de saber onde eu vou, agora quer saber que hora que eu volto. Tu quer saber o horário que você volta, né? Por quê? E eu lembro que um dia, acho que eu cheguei na... Eu falei, mas... Ela me explicou, não, é que pode chegar alguém aqui, né, e perguntar, né, aí ela apelou, né? E o pastor? Né, para onde foi? Não sei. Você não sabe para onde ele foi? A pessoa já vai achar o quê? Esquisito. Você sabe quando volta? Muito menos. Se não sei para onde foi, muito menos quando volta, né? Então quer dizer que se você não sabe quando foi, quando volta e nem com quem está, também aí pronto, né? Diz que o diabo ele é especialista em potencializar a nossa desconfiança. E aí eu tive que aprender. Eu confesso que eu tenho que melhorar cada dia mais, né? Mas é casamento, irmãos. A vida de solteiro, né, acaba. E nós temos que entender isso. Amém? Então, nesse mês, nós vamos estar falando muito. Não apenas eu, mas outros irmãos falando também sobre família. Então, venha, em nome de Jesus. Nós não queremos colocar um peso sobre a sua vida, porque nós sabemos, irmão, nós passamos por experiências, né? Eu, infelizmente, hoje eu não tenho mais os meus pais morando na mesma casa. Se separaram. Depois de um tempo, se separaram, né? Isso para nós, como família, foi uma dor, foi difícil, né? Mas tivemos que nos adaptar no plano B, né? Para que pudéssemos dar assistência aos dois nessa nova realidade. Então, a palavra de Deus ela tem o poder para nos curar, amém? E nos ensinar também em nome de Jesus. Então, esse mês nós vamos falar bastante sobre família. Agora eu vou pedir, começando aqui, convidar a Leidiana aqui à frente, né? Eu vou pedir, irmãos, que venham.